É de Sagitário, bem-vindo ao Jamanissa Tarô, eu sou a Graziela e essa é a sua leitura semanal, atemporal e intuitiva. Essa leitura é para Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver o que eles têm para te dizer? Espero só coisas boas, lembrando que essa leitura é geral, então pega só o que for para você. O que não fizer sentido, deixa de lado, que vai servir para uma outra pessoa. Você pode sempre inverter os papéis aqui. Se você estiver lidando com alguém do signo de Sagitário, pode ser que essa leitura seja diretamente para você. Vamos ver o que eles têm para dizer, então. Essa semana com o espírito dos animais. Qual a mensagem para Sagitário, por favor? Para quando Sagitário vier falar nessa leitura. O lagarto. Eu sabia que ia sair esse. O polvo. Mais uma, por favor. Saíram mais três, ó. Escorpião. A tartaruga. E o abutre. No fundo do maço, a gente tem uma serpente. Uma carta de elemento terra. A gente tem bastante forte aqui fogo e água. Deixa eu organizar aqui esses bichos para eu entender. Eu tô pegando uma questão de ancestralidade aqui muito forte. De alguém que pode estar nesse momento com algum tipo de questão que envolve de alguma forma, essas memórias ancestrais. Daí, ô Sagitário, fica até o final dessa leitura, porque se isso está acontecendo com você, provavelmente você não tem consciência disso. Tá? A gente não está falando de coisas que são conscientes. Né? Então, tem aqui muito forte, como que eu vou dizer, uma energia de transformação muito grande. É como se esses padrões ancestrais ou essa questão ancestral precisasse ser transformada. Talvez estejam acontecendo coisas na sua vida ou vão acontecer nos próximos dias, você vai estar em situações ou conexões que vão trazer essa problemática aí para a superfície, para que você, na tua vez, consiga lidar com isso, com essa situação de uma forma diferente do que, sei lá, sua mãe fez. Tem uma energia materna muito forte aqui, né, de como sua mãe fez. Pode ser a linhagem paterna também, tá? Porque a leitura é geral, mas eu repito, tem uma energia materna aqui muito forte. Então, é como se você tivesse, de alguma forma, sempre até com uma ideia. Então, assim, eu tenho a impressão de que eu estou distante dessa situação, ou desses padrões familiares, ou dessa coisa toda. Mas você sempre acaba voltando, sem perceber, para esse mesmo lugar, repetindo esses padrões familiares, ou passando pelas mesmas problemáticas que sua mãe, sua avó, toda essa linhagem passaram. E é muito interessante porque, obviamente, tá, conscientemente, a gente não quer repetir as coisas. E a gente acha mesmo que a gente tá fazendo diferente, que a gente tá muito distante de tudo isso. Aí a vida vem e fala, olha, então vamos ver. Que é o que eu sinto que pode estar acontecendo aqui com você. O que eles estão falando é que provavelmente você vai ter que ter muita sensibilidade para conseguir entender isso. E aí, o Sagitário, eu sei que muita gente não vai gostar dessa leitura, porque eu sei que muita gente gosta de respostas mais prontas, né, de fórmulas e de, olha, vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, mas na vida não é assim. E a leitura é geral, e aí vai ser diferente para cada um de vocês. Então, a única coisa, por enquanto, que eu estou conseguindo sentir aqui, até prever para alguém, é que uma situação que vai ser diferente para cada um de vocês, que está relacionado com padrões ancestrais, vai acontecer com você e para muitos de vocês de novo. Aí a gente pode estar falando de conexões
de relacionamentos interpessoais de qualquer natureza, a gente pode estar falando de relacionamento de romance, a gente pode estar falando da área de trabalho, a gente pode estar falando de alguma coisa tua, como personalidade, como modo de ser, que talvez a gente às vezes acha que a gente é muito diferente, né, dos nossos pais. Quando a gente vai prestar atenção, a gente está agindo igual, a gente está fazendo igual, principalmente aquelas coisas que a gente odeia, que incomoda a gente. Então é exatamente isso que a gente está repetindo. Tem aquela música da Elis, como nossos pais? Então é tipo isso. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, e achando que somos muito diferentões, que estamos fazendo tudo muito diferente. Tá, então, aqui, o Sagitário, o convite que eles fazem é que você preste bastante atenção, né, em uma situação específica, ou até, eu diria, num modo geral, né? E como você se comporta, sei lá, diante de alguma situação, diante de várias situações. Presta atenção, principalmente, sabe, não foi à toa que eu pensei nessa música da Elis, presta atenção principalmente no que te incomoda nos teus pais, porque, e olha em você, se você não tá falando, às vezes quando a gente vai ver, a gente tá falando do mesmo jeito, as mesmas coisas, né? E é isso, vamos ver o que mais que eles têm para dizer. Ah, mas eu já trabalhei muito nisso e ainda mas é trabalhoso, não é de um dia para o outro, e não tem fórmula mágica também para isso. Tá? Vamos ver o que mais que eles têm para dizer. O que mais, por favor? Aí, Sede, você sabe melhor que eu que é por esse motivo que é muito importante a gente se perceber, né? A gente se olhar, se autoconhecer. O que eu vou te dizer? Porque daí a gente não fica dependendo de sempre alguém ter que falar, olha, tá acontecendo isso, viu? Olha, na sua área de trabalho, se você fizer assim, assim, assado, diferente do que você tá fazendo assim, assim, assado, aí seria tudo muito fácil, só que não é assim. Pronto. O que mais? O que mais, por favor, Sagitário? Vamos lá, Sagitário. Glenn Connor. O mascarado. Interessante a gente ter falado muito aqui dessa energia materna, né? E aqui a gente tem a carta Lessie, a filha da lua, né? A lua que representa a mãe. Então, tá confirmando essa repetição de padrão de alguma forma. Tá? O que mais, por favor? O sábio, essa carta aqui é um convite para olhar-se, para olhar para dentro, para ter essa visão fora, ok, então eu entendo quais são as questões externas a mim, mas eu também consigo me perceber, que era o que a gente estava falando agora há pouco, né, sobre a importância do autoconhecimento. Eu gosto dessa carta porque ela fala de alguma forma de uma luz no fim do túnel, ou seja, dá para mudar. Dá para mudar. Não é nada, não é nenhuma missão impossível. A gente está falando de coisas que, por mais que nesse momento estejam mais no automático ou no inconsciente também, chama como você quiser, dá para mudar. Tá? A carta do Glenn Connor é esse mascarado, tá vendo? Ele por fora, né, na superfície, ele se apresenta muito diferente de quem ele é na realidade dentro. É por isso que eu tô falando. E a gente mesmo se engana com a nossa superfície, com a nossa capa. Então, eu acho que esse Glenn Connor, ele cabe muito bem nessa mensagem inicial sobre, olha, eu vou por aí achando que eu tô fazendo completamente diferente. E às vezes é uma coisa só superficial, mas lá dentro ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Por mais que nessa capa
a gente esteja apresentando até para o mundo uma forma diferente e a gente se convencendo que somos diferentes e fazemos diferente. E aí, Sagitário, você também provavelmente sabe melhor do que eu que a gente está falando de um processo que não é fácil. A gente está falando desde o início da leitura, sabe? Não é um processo simples, não tem a fórmula mágica, não é de um dia para o outro, sabe? É um processo lento, pode ser um processo bastante incômodo, bastante doloroso, né? Mas que quanto antes você perceber e se movimentar para mudar, melhor é, né? Quanto antes, melhor. E aí também é se você quiser, você sabe, né, Sagitário? Se você quiser. Isso daqui para alguém pode estar de alguma forma relacionado a questões de apego, ou lidando sempre com pessoas que são muito dependentes, muito apegadas. E no fundo mas, olha que interessante, a Senhora da Colheita é uma outra carta que fala de finalização, de morte, né, de necessidade de transformação. Né? A gente está falando de um ciclo que, como a gente está falando de coisas ancestrais, né, podem ser ciclos que se repetem há muito tempo e que está na hora de terminar, está na hora de dar um basta. Pode ser que essa hora tenha chegado na tua vez. Porque aí, eu não sei se você tem filhos ou se você pretende ter filhos, é o tipo de coisa que continua passando adiante. Tá? Por mais que a gente conscientemente não queira, faça todo o maior esforço do mundo, às vezes, para mudar, achando... Tem que ser trabalhado ainda. Ou em alguma medida, ou em alguma área específica, sabe? Como a gente falou desde o início. Então, tem muito forte aqui esse conselho de transformação profunda. E é só coisa que você só vai reparar mesmo se você olhar muito, muito profundamente. Sabe por quê? A gente está falando de coisas, olha, que são muito enraizadas. Sabe aquele tipo de coisa? Como que eu vou explicar para você? Eu sei que vocês já entenderam, mas eu gostaria de deixar um pouco mais claro, porque não é todo mundo que consegue entender. Sabe quando a gente deixa um troço assim no canto do quarto? Aí, quando é novo, a gente tá vendo, né? A gente tá reparando. Mas depois de um tempo, você nem lembra que aquele negócio estava lá. Se um dia sair dali aquela coisa, você fala, eu sinto que tem alguma coisa aqui de diferente, mas eu não sei nem identificar o que é. Porque já faz tão parte, né, do ambiente, aí a gente pode comparar esse ambiente com esse ambiente dentro de você, que tá lá, tá ocupando um espaço, tem um porquê ali, mas a gente não tá fazendo caso, não tá reparando. Entendeu? Cede. Tá bom? Vamos ver o que mais, vai, que eles têm para dizer. Essa semana eu vou fazer leituras um pouquinho mais curtas, então vamos já direto para os oráculos. Vamos ver com os guardiões da luz, o que mais que eles têm para dizer. O que mais, por favor? Eu tô pegando uma coisa bastante específica para alguém, principalmente você que tem filhos, ou que tá planejando ter filhos, porque, mais uma vez, tá? Mesmo você achando que você, com os teus filhos, está se comportando diferente, está dando uma criação diferente, são coisas inconscientes que vão seguindo vocês sem que vocês percebam. Nos seguindo, não, eu me coloco no meio, porque isso também é o tipo de coisa que acontece com qualquer pessoa de qualquer signo.
em qualquer momento. Então, assim, mas tá aparecendo para vocês porque a gente tá falando de alguma coisa que vai ter uma importância maior nos próximos dias ou que já está tendo nesse momento. Tá? Inclusive, eu sinto com relação a relacionamentos interpessoais, tá? Então, mais uma vez, cuidado com uma certa, talvez, dependência, né? Ou uma tendência em atrair certos padrões de pessoas também, com certos tipos de comportamento que podem ser um pouco mais tóxicos ou qualquer coisa assim, né? Dá uma olhadinha, vê se isso não é um padrão ancestral de alguma forma. O que mais, por favor? O que mais, por favor, vocês têm para dizer para Sagitário com relação a esta leitura? Ó, caíram duas, olha só que interessante, né? A gente tem Kutumi, uma capa de sabedoria. Você já sabe a resposta que você procura. Confie no que você já sabe. Ou seja, provavelmente a gente já está falando de alguma coisa que você já tem um pouquinho de noção, um pouquinho de consciência do que é. Alguns de vocês sabem exatamente o que é. Tá? E aí, nessa carta do Kutumi, a gente tem aqui no fundo Ouroboros, né? Que representa esses ciclos que vão se repetindo. Nessa serpente mordendo o próprio rabo. E é interessante que a serpente, ela representa essa transformação também, essa necessidade de mudar, essa necessidade de trocar de pele. E aí veio também, olha ele, o comandante Ashtar, um chamado para a ação. Tome as rédeas, lidere, por exemplo, e caminhe o que você prega. Então veja se você está fazendo os conselhos que você dá para outras pessoas, né? Porque também muitas vezes a gente não segue os conselhos que a gente dá. E o comandante já está falando, olha, tem muita coisa que você fala para as pessoas que você tem razão, que é muito útil para essas pessoas, então usa para você também. E no fundo do maço, o Espírito Santo, espere milagres. Lembre-se que só o amor é real, milagres acontecerão naturalmente, o Espírito Santo está te protegendo. Tá bom? Com a proteção do Espírito Santo, e é interessante que o Espírito Santo representa a face feminina da Trindade, né? Da Santíssima Trindade. Então, isso daqui vem me reforçar de alguma forma, essa questão feminina ligada ao materno aqui nessa tua leitura, tá bom? Cedi. Então é isso que eu vejo para vocês. Eu espero que essa leitura tenha sido útil para alguém. Conta aqui nos comentários qual que é a sua história, se fez sentido para você. Tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte. E a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui e lá no meu outro canal, Gerência Responde. Beijos e até mais. Tchau, tchau.